Boa noite, irmãos. Como vocês estão? Tá tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Amém. Quer dizer, os irmãos que, não sei quantos irmãos, mas quantos têm enfrentado dias difíceis. E confesso que eu tive uma semana bem difícil. Mas o Senhor tem dado vitória. Amém. Até antes de começarmos, em meio a tudo isso, eu fiquei lembrando de como é importante os irmãos. Os irmãos, só passei por uma situação uns dias atrás bem complicada. E como eu fui bondosamente consolado pela minha esposa e pelas minhas filhas, eu fiquei mal. E um irmão querido logo acionou e foi prático em me ajudar. E quando eu ia ao supermercado e voltava, lembrava: Senhor, o Senhor mandou pão para mim, através de irmãos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Como me chamou a atenção, como tem me chamado a atenção essa carta. Eu pretendo continuar estudando para mim mesmo, se o Senhor permitir, compartilho com os irmãos um pouco que o Senhor tem me dado, aliás, bastante. Se eu conseguir transmitir um pouco do que o Senhor tem colocado no meu coração, que coisa boa. Hoje, nas orações, duas irmãs oraram algo que está muito aqui dentro dessa carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, como é importante a vida da igreja. E muitos irmãos que estão aí, eu não deixei para depois. Ore por mim. E recebi respostas maravilhosas de vários irmãos. E é tão bom você sentir que é amado, que é aceito. Mas o maior de tudo, irmão, é que um dia você e eu fomos aceitos do amado. Amém. Paulo escrevendo aos Romanos, e eu digo com toda alegria, a nós também, nesse Evangelho de Deus. Que maravilha, irmãos, como já comentamos uns 2 sábados atrás. Que maravilha esse Evangelho de Deus. A nossa oração é que o Senhor nos conduza e que Ele guarde cada um de nós e ganhe a nossa atenção. Não apenas estando aqui, mas estando de fato participando desse momento. Porque a nossa mente vai embora, se não cuidarmos. Então vamos lá, Romanos capítulo 1. Essa carta aqui é o Evangelho de Deus, Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Irmãos, por que não dizer, verso de número 7, a todos
os amados de Deus que estais em Belo Horizonte, chamados para serdes santos. Por que não dizer? Vou dar um pulo lá para o último capítulo de Romanos, capítulo 16 de Romanos. Verso 19. Entendo, irmão, que esse capítulo 16, verso 19, o meu coração é como se fosse o complemento do 1:8. Fala-se, primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, tocante a todos vós. Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Em todo aquele mundo da época era proclamada a fé daqueles irmãos. Também nós. E aí, o verso de número 19, capítulo 16, ele diz: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E olha aí. E o Deus da paz, porque tem o Deus dos exércitos, da guerra. O Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E ele completa: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Pai, é a tua palavra. Nós nos achegamos ousadamente diante do Senhor por meio de Jesus Cristo. Por essa obra que acabamos de celebrar. Com confiança no Senhor, não em nós. Reconhecido que, se existe alguém capaz, seu nome é Jesus. E a ele nos curvamos em adoração, em gratidão, em obediência. Queremos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Aqui estão os teus filhos, dos quais o Senhor salvou, dos quais o Senhor deu vida e vida eterna. Agora, ao abrirmos a tua palavra, é a tua palavra. É um terreno santo. E tiramos as sandálias dos nossos pés. E dizemos: fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Usa-nos, boca que fala e os ouvidos que ouvem. E não nos deixe, Senhor, ficar no mesmo, mas que possamos avançar, progredir e saber que o Senhor é por nós. Nada, ninguém será contra nós. Louvamos o teu nome. E depositamos toda a nossa esperança e confiança na tua pessoa. Porque sabemos que o Senhor é quem nos conduz. O Senhor é quem nos dirige. Guarda-nos, conduza-nos, edifica-nos. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós, como já falamos outra vez, esse é o Evangelho de Deus. E logo de cara, Paulo fala isso, capítulo 1, que acabamos de ler. Paulo tinha um desejo no coração. E era um forte desejo. Podemos continuar dizendo, a partir do verso de número 9, que ele diz assim: porque o Deus a quem sirvo, capítulo 1, verso 9. Porque o Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque havia um desejo ver-vos
pois é grande o desejo do meu coração em ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. E aí vem um verso que nós falamos bastante da outra vez. Pois não me envergonho do evangelho. Porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Havia um desejo, e dessa versão, Paulo diz, do meu coração, em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Bom, não é esse o fato de estarmos juntos, de podermos sermos fortalecidos? Por isso eu disse antes o que havia acontecido comigo. E como eu fui fortalecido e consolado daqueles que estavam juntos de mim. Como eu pude ver do amor da minha família comigo. E também de irmãos que me socorreram. Que veio no encontro, que se preocupou comigo. Queridos irmãos, Paulo desejava estar lá com aqueles irmãos em Roma. Sim, ele vai dizer dessa fé que aqueles irmãos tinham, que era conhecido de todo mundo da época. Por isso fiz questão de ver com os irmãos, capítulo 16, verso 19, quando diz, pois a vossa obediência é conhecida de todos. E por essa razão, Paulo diz, por isso, a vosso respeito, eu me alegro. Queridos irmãos, precisamos da fé. Ele conclui aqui, desse evangelho que é de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Sim, mas precisamos também da obediência da fé. Precisamos de viver de acordo com aquilo que cremos. Você já teve em situações pelas quais você vê uma pessoa, ela fala com você do evangelho, mas parece que não bate, não testifica, fica uma coisa meia estranha. Às vezes, já tem acontecido na reunião de oração, ele crê no Senhor e ficamos sem saber. Às vezes fala crê, mas não é muito convincente. Sabe, irmãos? Ter fé, uma coisa. Obediência da fé, outra coisa. E precisam caminhar juntas. Não é apenas eu ter fé, eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu creio. Dar frutos. Pelo fruto se conhece. Eu posso estar aqui falando com os irmãos, minha família está aqui. E eles podem estar dizendo se realmente eu vivo de acordo com aquilo que eu creio. E quando isso acontece, há dúvida. É realmente um cristão ou não? Sempre quando eu vou fazer, eu lembro de Tiago, que é muito sério, de temer a Deus. Mas eu vou num salmo que eu gosto muito. Já tive a oportunidade de cantar com Ruth em casamento. Salmo 128. E logo ele começa, feliz homem que teme o Senhor. Primeiro passo. E mais um, e anda nos seus caminhos.
temer o Senhor, sem dúvida. Tiago diz, os demônios também temem. Tiago 2, 19. Temer o Senhor, eles também temem. Agora, andar os seus caminhos. Outro lado. É como se desse um barco, e se você apenas teme o Senhor, te desse um barco com um remo preso nesse barco só de um lado. E você começa a remar. Aonde você vai? Com um remo só. Para onde você vai? Precisamos, irmãos, de ter esse barco. Um remo, temos o Senhor. E o outro remo do outro lado. E ando nos seus caminhos. Temos o Senhor e ando nos seus caminhos. Temos o Senhor e ando nos seus caminhos. Aí sim, não haverá dúvida quando você estiver com alguém. E creio que já deve ter acontecido com muitos de nós, quando vemos uma pessoa pela primeira vez e conversamos com ela. Você percebe que a vida, a deleite, a prazer. Paulo queria estar com esses irmãos. E olha, a fé deles era conhecida de todos. Mas havia problemas. Não significa que, por fato de ter uma fé robusta, que tudo está certinho. Não, irmãos, nós falhamos. E entre eles havia um problema, que nessa igreja lá em Roma, havia gentios, havia judeus e havia gentios. Havia pessoas de famílias nobres e havia pessoas de famílias mais simples. Havia escravos e havia livres. Não é assim a igreja? Há irmãos de toda a classe. Mas, com tudo isso, eles tinham uma fé comum. E Paulo queria ajudá-los. Aí você vai ver que Paulo vai conversar um bom tempo falando com respeito à questão entre os judeus e os gentios. Deus, Paulo diz, é Deus dos judeus, mas é também Deus dos gentios. Confere comigo essa expressão que Paulo usa no capítulo 3 de Romanos, verso 29 e 30. Ele diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, judeu, e, mediante a fé, o incircunciso, gentios. Paulo quer ajudá-los a dizer que não havia diferença. Se você vê no verso de número 11, do capítulo 2, Paulo vai dizer assim, capítulo 2, verso 11, ele diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. E eles estavam enfrentando esse problema, porque uns achavam que era mais importante. Os judeus, nós temos a lei. Nós temos oráculos de Deus. Mas Paulo vai dizer, e ele bate essa tecla, não há diferença. Sabe, irmãos, nós dissemos daquela vez da divisão, daquelas 3 divisões, que as cartas ajudam a explicar o Evangelho. E é tão interessante que quando vamos lá no capítulo 10 do Evangelho de João, capítulo do Bom Pastor, Jesus vai nos ajudar a entender essa questão dos judeus e dos gentios. Vamos lá comigo, João, capítulo 10. Eu vou direto do verso 16. Jesus diz... Então, fora aqui. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz.
Então, haverá um rebanho, um só pastor. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazê-las. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Eles tinham essa fé comum, mas tinha esse problema de achar, de ter dificuldade de aceitação. Nessa mesma carta, lá no final, Paulo diz assim, que devemos acolher a todos aqueles que Cristo acolheu. Ele vai falar de alguns são fracos, são mais robustos, fazemos fraco com os fracos. Vemos que Paulo quer estabelecer de uma maneira muito clara que não há diferença. Que somos todos iguais diante de Deus. E que o Senhor mesmo, ele foi buscar, de outro aprisco, outros, para que o propósito dele seja plenamente satisfeito. Um só rebanho, um só pastor. Esse supremo pastor, que deu a sua vida por você e por mim. Muito bem. Quando caminhamos dentro, e eu não vou entrar nesse aí, só apenas falar do versículo 18, do capítulo 1, até o capítulo 3, capítulo 3, verso 20, nós vemos que as expressões que nós encontramos aqui, irmãos, são muito sérias, muito pesadas. São expressões que a gente fica assustado. E às vezes nós temos a tendência de achar que não é para nós. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. É para mim e para você. Essas expressões pesadas, que Paulo começa a falar no verso 18, e ele começa a dizer de uma maneira muito séria. Ele diz, a ira de Deus, verso 18 do capítulo 1, se revela no céu contra toda impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. Aí nós vemos essas coisas todas ter acontecido nos nossos dias e falamos, lá, cuidado, irmãos, isso é para nós. Incrédulo não lê Bíblia. Quem lê Bíblia é cristão, é salvo, portanto é para mim e para você. E acharmos que, eu estou fora, cuidado. Devemos caminhar com cuidado e permitir que o Senhor inunde todo o nosso ser e guarde a nossa mente. Gosto muito das expressões que encontro em Filipenses, com a carta que eu gosto muito. Para que a nossa mente seja guardada em Cristo Jesus. Mas em meio a tudo isso, há uma bondade de Deus que mexe comigo. Quando chego no capítulo 2, verso 4, ele diz, de uma maneira tão boa, dessa bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Irmãos, a bondade de Deus, essa graça de Deus, essa misericórdia do nosso Deus, tem esse objetivo principal, de levar-nos ao arrependimento. E Paulo vai dizer, em meio a tudo isso, ele joga esse versículo, que coisa boa. Ó, desprezais a riqueza da sua bondade. Riqueza da sua bondade. Verso 4 do capítulo 2. E a tolerância da sua longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é a severidade de Deus. Não é um Deus irado que vai te levar ao arrependimento, mas é a sua bondade. É a sua misericórdia, é o seu amor que nos conduz ao arrependimento. Oh, irmãos, que Deus é esse? Que evangelho é esse? Mas quando caminhamos, né, e podemos ver que Paulo chega a uma conclusão que eu acho interessante. Lá no capítulo 3, verso 9.
ele faz uma conclusão. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem, referido aos judeus, sabe? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que em todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcros abertos. Com a língua urge engano, veneno de víbora estão nos seus lábios. A boca elas têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabendo que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, veio o pleno conhecimento do pecado. Mas, aleluia! Olha o verso 21. Mas agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Entendo pela lei e pelos profetas por todo o Velho Testamento. Toda a escritura do Velho Testamento. Que mas maravilhoso. Esse mas sublinha o contraste com 1:18, a ira de Deus. Mas, sem lei, manifestou a justiça de Deus, o Evangelho, testemunhada pela lei e pelos profetas. Eles testemunharam desse Evangelho maravilhoso. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vem comigo 11:32. Um verso que sempre me lembro dele quando eu vejo todos pecaram. E fica assim, todos pecaram e carecem do perdão de Deus. Não, irmão, é algo muito mais elevado. Carecem da glória de Deus. Ele está conduzindo muitos filhos à glória. É muito elevado, irmãos. Agora, vem comigo, capítulo 11 do Evangelho de Romanos, verso 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Digo com toda tranquilidade, diante de Deus não tem maior. A questão de ser maior nos pega. Queremos sempre isso. Queremos sempre a posição de destaque. Mas, irmão, a melhor posição está escondida do corpo. A melhor maneira está escondido. E, em brincadeira, muitos dizem assim, daqueles que estavam em guerra, desculpe se tem algum português que diz na guerra assim, alguém que se levanta a cabeça. Olha, Joaquim, ele levantou a cabeça. Babau. Irmãos, aqueles que se levantam, muitas das vezes para dominar, cuidado, porque é um alvo fácil do inimigo. Quantos grandes líderes caíram exatamente em situações relatadas, dissemos antes, capítulo 1, 18, 2 e 3. Líderes que caíram. Porque levantou demais. Sobressair. A melhor coisa é esconder no corpo. Que proteção nós vamos ter? E quando levanta um irmão para poder nos ajudar, o abençoe, ore, o cerque de oração, irmãos. Como eu tenho certeza que muitos irmãos oraram por mim nesse momento. Queridos irmãos, que proteção temos de estar no corpo. Por isso,
Deus encerrou-nos a todos debaixo da desobediência, para que com todos nós usasse misericórdia. É o terreno nivelado diante da cruz de Cristo. Já disse isso. Não há maior. Não há o mais importante. Importante é o Senhor. Irmãos, e quando o Senhor esteve aqui na terra com os seus, esse era um problema que ele enfrentou com os 12. Porque eles queriam posição de destaque. Eles almejavam isso. E o Senhor vai tratar com eles. E como o Senhor trata de uma maneira tão nobre e tão bonita. Quando vemos esse mesmo capítulo 3 que estamos ainda nele, quando se fala do verso 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que palavra linda, redenção. Redenção, irmãos, você sabe o que é? Redenção é libertar pagando um preço. Você foi libertado, mas alguém pagou o preço. Nós cantamos, nunca saberemos o preço que o Senhor pagou por nós. Redenção é libertar pagando um preço. É uma libertação garantida por um pagamento justo, por um resgate. Lembra? Nós estamos falando de redenção. 2 dos discípulos chegaram para o Senhor Jesus e pediram para ele algo interessante. Marcos, capítulo 10. Se você quiser ir lá, você vai lá conferir, por favor. Pedro, ou melhor, Tiago e João. Capítulo 10 de Marcos, verso 35. Permita-nos, Senhor, que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita, outra à tua esquerda. Vocês percebem, irmão, como queremos posição de proeminência? E o Senhor vai conversar com eles. Vocês estão prontos para beber o cálice que estou para beber? E depois e eles disseram, estamos, porque eles queriam aquilo. É realmente algo nobre. Os outros ficaram indignados, talvez porque não pediram primeiro. Mas o Senhor vai dizer algo tão importante, que alguns consideram esse verso muito chave no Evangelho de Marcos. Marcos 10, 45, Jesus diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe, irmãos, no grego, essa expressão resgate tem a conotação de um conquistador libertando um prisioneiro. E diz, você está livre. Gratuitamente. Quando é que você e eu poderemos pagar o preço da nossa dívida? Quando, irmãos? Esse grande conquistador, esse grande vencedor, libertou-os, nós, que estávamos presos numa lei que não tem como cumpri-la. Como lemos, para que se cale toda a boca. E fomos libertados. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, o autor em Hebreus vai dizer dessa tão grande salvação. Que libertação, irmãos. Hoje você e eu estamos livres. Porque alguém pagou o preço. E seu nome é Jesus. Se caminharmos um pouco mais desse trecho tão bonito, quando Paulo faz uma ajuda para nós com respeito a essa justificação, quando usar aquela expressão, mas agora, que mais maravilhoso. Eu vibrei quando estava lendo esses textos. Que coisa boa! Quando você vê tantas coisas, que é uma realidade de
que estava impregnado em nós, mas ele nos libertou de tudo isso. Mas agora se manifesta a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça que é mediante a fé em Cristo Jesus. O Senhor, que coisa boa. E ele continua, né? Agora pulo lá para o verso de número 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, pela propiciação, falamos de propiciação da outra vez, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Queridos irmãos, por mais que eu queira, eu não consigo traduzir essa justificação que foi nos dada gratuitamente. Essa carta de Romanos expõe para nós a provisão divina da graça de Deus. E então declara pecadores justificados. Mediante essa obra expiatória do justo, daquele que pisou nessa terra, perfeito. E que nos faz lembrar de uma declaração eterna de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Antes cobria pecado. Quantos cordeiros? Quantos foram imolados atrás? Para cobrir pecados. Mas agora João, ao ver Jesus vindo em sua direção, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por essa justificação, Deus declara: você não tem pecado. Que justificação! Sabe, João, na sua carta, vamos lá, na sua primeira carta, carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Que coisa, irmãos! Esse nosso Jesus, o nosso advogado, ele não é como os advogados que tem advogado aí, tenha paciência comigo. Não é como os advogados de hoje que fica procurando brecha na lei. Não. Esse nosso advogado, ele chega diante do Pai e diz: Pai, Wilson pecou, mas eu paguei tudo por ele. E eu vou chegar lá vestido de mim mesmo? Não, vestido de Cristo. E vestido dele eu só aceito. Ele não vai dizer, Wilson, não, pai, pera lá. Não. Wilson pecou. Mas eu paguei a dívida. Recebe o Pai. Como Paulo diz lá a Filemão. Recebe o Pai. O Wilson como a mim mesmo. Recebe a cada um de vocês como a mim mesmo. E como o Pai recebe o Filho, e como ele recebe o Filho, queridos irmãos, esse é o nosso advogado. Ele não usa de meio de subterfúgio, ele é direto. E para o Pai vai dizer que nós somos, ele, o Pai sabe. E agora justificado, quando o Pai nos vê nele e somos totalmente aceitos. Se alguém pecar, temos advogado. Ele é a propiciação, esse aceito de misericórdia. Que me alegre, irmãos. Espero que te alegre também, de sabermos, está tanta confusão nos dias que nós estamos vivendo, tantas vozes,
Mas ouça a voz dele. Essa voz linda, mansa e humilde. E que para mim, creio que para muitos de nós, breve, ele estará voltando para nos levar. Ele proveu para nós algo maravilhoso. E nessa provisão que nós temos, irmãos, foi que ele foi entregue à morte, para que você e eu não precisássemos morrer eternamente. Olha comigo, o verso também que chamou minha atenção. Capítulo 4, o último versículo do capítulo 4. De Romanos. Romanos, capítulo 4, verso 25. O qual, quem foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. E olha aí, e ressuscitou. Por causa de quê? Da nossa justificação. Entende, irmãos? Agora, que justificação é essa? Você consegue compreender? Vai ser difícil sair desse livro maravilhoso. De que Paulo gasta tempo falando de justificação. O que eu posso comparar? Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Vemos com facilidade, foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele morreu por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. E aí entra no capítulo 5. Oh, aleluia! Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança é experiência. E a experiência é esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E justificação. Quantas pessoas se desesperam, irmão, mas se você está firme nele, a esperança que não pode ser tirada. Isso sempre vem à minha mente. Me foi dado uma esperança que não pode ser tirada. Assim como fomos lembrados, fomos dados por Deus às mãos do Senhor, as mãos que foram cravadas por causa dos nossos pecados, e dessa mão ninguém pode te arrebatar. A nossa justificação é maravilhosa. É linda. Que maravilha, irmãos. Como Deus nos vê no amado. Como somos aceitos no amado. Me lembro que disse para os irmãos da outra vez, de quando Balaão vai subir lá para amaldiçoar, e ele não consegue, porque ele foi na vontade permissível de Deus. Deus havia dito, não vá. Depois vá. Já falamos isso. E ele fala lá, Números 23, 21, não viu iniquidade em Jacó. Olha a vida deles. Olha como eles caminharam. E não viu iniquidade em Jacó. Irmãos, vestidos de Cristo, Deus não vê nenhuma falha em você e nem em mim. Esta carta é muito elevada. No capítulo 6, fala da nossa união com Cristo. Fomos unidos a Ele à semelhança da sua morte. Certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Queridos irmãos, quando chegamos no capítulo 8, é o fechamento dessa provisão de Deus no Evangelho. Eu tenho como se nós estamos subindo um monte e chegamos lá no cume do monte, capítulo 8. Que fala de uma beleza, de um lugar elevado,
dessa boa nova, desse evangelho maravilhoso. Nós vemos que a lei, ela ressalta e condena. Mas os que estão em Cristo, nenhuma condenação há. O que vemos aqui, vou pegar os versos, saltando aqui, capítulo 8 de Romanos, verso 15, assim, porque não recebeste espírito de escravidão para de viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito ao clamamos, Abba, Pai. Irmãos, Paulo escreve dessa expressão aí, eles sabiam muito bem essa questão de adoção. Deixa eu contar para vocês algo que eu li de um irmão. Naquela época, a adoção era um processo jurídico, e ainda é até hoje. Né? Só que o pai adotivo, e aquele processo jurídico, irmãos, ele era especialmente muito conhecido entre os romanos e os gregos. E era um meio pelo qual um pai adotivo recebia um filho e destinava todos os direitos para aquele filho adotivo para perpetuar o nome da sua família, e esse filho adotivo ia administrar a sua herança. Você viu em que posição nós somos colocados? Pouco tempo, o Ruth estava vendo um filme aqui dessa época. E uma família só tinha mulheres, 4 moças. 5, né? 5 moças, Ruth também lembrou daqui. O pai já idoso. E a mãe estava apavorada porque só tinha filhas. E filhas não tinham direito à herança. A herança ia para o primo mais próximo, mais velho. E você vê a mãe lutando para poder casar uma das filhas para não perder a herança. Porque se o pai morre, as filhas babau. Se o primo desse para elas uma chance, tudo bem. Você entende? Queridos irmãos, fomos adotados. E podemos dizer, papaizinho. Lembro-me que os judeus ficavam bravos porque o Senhor Jesus nos apresentou Deus como Pai. Eles ficavam bravos. Mas é tão bom você dizer, meu Pai. Sempre com os nossos filhos pequenos, dizem, vamos orar ao Papai do céu. E depois que crescem, não fala mais, devemos continuar falando. Ele é o nosso Pai. Porque houve alguém que nos justificou completamente. E também, quando continuamos a ler, verso 17, para assim, o melhor, eu não quero pular o 16, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E agora, verso 17, o capítulo 8. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Irmãos, eu fico tentando entender essa questão de ser glorificado. Para mim, glória é Cristo. Ele é glorioso. E João usa uma expressão que eu gosto muito na sua carta. Voltemos lá à carta de João. Para mim, glória é isso aqui. Estou pronto para receber a ajuda de irmão. Para mim, aqui é glória. João capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos
semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Glória para mim, irmãos, é isso. Quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Que coisa! Isto é glória. Isto é glória. Semelhante a ele. Lembra, irmãos, no Monte da Transfiguração, Mateus nos registra, não era para Pedro ter aquela reação que os irmãos sabem muito bem, mas diz que ele foi transfigurado e o seu rosto brilhava como o sol. Que glória! Você não aguenta olhar para o sol, nem eu. O seu rosto brilhava como o sol. Queridos irmãos, Romanos agora, volta lá, Romanos capítulo 8, outro verso que eu queria comentar com os irmãos, algo que me chama a atenção, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Para mim, Paulo aqui, irmãos, ele faz algo que muito interessante. Paulo nos leva metaforicamente a um tribunal universal de justiça e afirma: nenhuma acusação formal pode ser apresentada contra o cristão. Porque Deus, o supremo juiz, proclamou o seu veredito. Deus, o supremo juiz, deu o seu veredito final. Ele é inocente. O valor da fiança, o valor da pena foi pago pelo nosso advogado lá na cruz. Não há mais dívida. Totalmente aceito. Você entende, irmãos, agora? Porque logo em seguida Paulo fala que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa realidade, irmãos, é que vivemos dias difíceis. Mas deixa eu dizer para você, queridos irmãos, o Senhor está edificando a sua igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Ele está edificando a sua igreja. E ao edificar a sua igreja, as portas do inferno são abertas. Então, irmãos, nós encontramos perseguições, tribulações, sofrimentos, aflições, tentações, choramos, entristecemos. Essas realidades temos enfrentando dia a dia. Lembra? Somos entregues à morte o dia todo. É o que está registrado aqui. Mas quando estamos juntos, irmãos, quando podemos abrir a palavra de Deus juntos, irmãos, é aquilo que Paulo disse logo no início: somos fortalecidos. Por isso, como bom estarmos juntos, para sermos ajudados uns pelos outros, para sermos fortalecidos, porque enfrentamos aflições, enfrentamos lutas, somos tentados, choramos. Há lutas, irmãos. E nos dias de hoje parece que está mais ferrenha. As portas do inferno têm se aberto e com esse objetivo de nos massacrar. Mas como somos consolados? Deixa eu dizer, domingo eu estava visitando o irmão. Que coisa boa. Recebi um pedido de 3 aqui em casa. Não demore, pai, não demore. E já tinha passado 1 hora e alguns minutos. Eu falei: irmão, preciso ir embora. Mas você ficou tão pouco tempo, irmão. E o nosso coração havia alegria, havia júbilo. Que coisa boa eu estava conversando com esse irmão. Que horas abençoadas. Eu vim saltitando para casa. Como é bom. Por isso, irmãos, não percamos tempo. Se tem oportunidade de estar juntos uns com os outros, para sermos edificados, para sermos ajudados. Não sabemos quanto dia temos pela frente.
as portas do inferno têm se aberto, mas não prevalecerá contra a igreja de Deus. A igreja é sofredora, irmãos, mas ela é triunfante. A igreja é sofredora, mas ela é peregrina. A nossa pátria não é essa. Por isso, irmãos, guardemos os seus mandamentos, pois aqueles que guardam os mandamentos não experimentará nenhum mal, e saberemos como viver hoje, discernindo o tempo que estamos vivendo. Com sabedoria do alto, viver o tempo e o modo pelo qual devemos viver. E não permita, irmãos, que as coisas tenham sido ajudado pelas minhas filhas, pela minha esposa. Não permita, irmãos, que essas notícias que têm sido bombardeadas ocupem a sua mente. Mas lembre de Paulo dizendo em Filipenses, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe a vossa mente. Deixa a sua mente ser cheia dele. E as coisas desse mundo caem tudo por terra, porque o mundo passa por sua concupiscência. E nós, pela bondade de Deus, ele não te salvou, irmão, não me salvou para deixarmos no meio do caminho. Vamos em frente, lutando o bom combate, nessa fé viva. Ele tem nas mãos a nossa vida. Sejamos fortes, vigorosos na fé. Ajudemos uns aos outros. Eu preciso da sua ajuda. Preciso, irmão, que você lave meus pés. E eu preciso lavar os seus pés. Por isso, nesse capítulo 8 é um terreno alto, elevado. Paulo termina essa provisão do evangelho. E pena que o tempo se foi. Mas digo para vocês, irmãos, quando Paulo termina também o propósito do evangelho, eu sempre lembro do Luiz. Capítulo 9, verso 11, de Romanos. Capítulo 11, perdão. Capítulo 11, a partir do verso 33. Eu dizei, é a conclusão do propósito e plano de Deus para o evangelho. Olha como ele conclui. Verso 33 do capítulo 11. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E se formos também no resultado desse evangelho, nós vamos ler daqui a pouquinho o final. Mas deixe-me ler antes algo que é um cântico que precisa ganhar cada vez mais a cada um de nós. Capítulo 8, verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Já falamos isso. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou e que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É essa Covid? É tribulação? É angústia? É perseguição? É fome? É nudez? É perigo? É espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Irmãos, somos considerados como ovelha para o matador. O mundo foi usurpado. E ele nos odeia, irmãos. Ele quer nos matar. Mas nós estamos nessa mão poderosa. Somos
entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando eu leio o verso 38, sempre li assim, Paulo diz, porque eu estou bem certo. Paulo disse, mas irmão, eu sou pouco estudado, deixa eu dizer, porque que eu é esse aí? Que eu é esse aí? Que eu é esse aí, irmão? Diga você, porque Wilson, porque fulano, porque seu nome, eu estou bem certo. Irmão, é você, sou eu. Estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, não percamos tempo. Vivamos hoje uma fé que Ele já nos deu. Viva! Vibrante, confiante de que Ele é por nós. Quantas lutas enfrentamos, quanta adversidade, mas Ele é por nós. Não estamos julgados de qualquer maneira, não. Eu me recuso a dizer, Ele me salvou e Ele vai me levar até o fim. Aquele que nos salvou, irmão, Ele vai levar-nos até o fim. É do seu lado. Tenha fé. Lembra o que foi escrito para a nossa advertência. Sair do Egito, mas não entrar na terra. Por quê? Não misturou a fé. Viva as obras de Deus. Irmãos, Deus tem um caminho. E o caminho é o Filho dele. Ele diz que é o caminho. Creia, irmãos, e caminho. Mas deixa eu completar essa doxologia, que é o último desse fruto, desse produto do Evangelho. Capítulo 16. Verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, eu fico empolgado com essa justificação que me foi graciosamente me dada. Não é por desempenho, é por fé. Quando lemos o capítulo 5, eu comentei lá na Fazenda do Pedro com os irmãos, nós encontramos a expressão muito mais. Muito mais. E essa expressão muito mais me leva àquele pedaço onde o Senhor Jesus diz que desde um pouco tempo o mundo não me verá mais, mas vocês viverão, porque eu vivo. E hoje a irmã até orou essa porção de João, capítulo 14. Aliás, eu estou dizendo isso, irmãos, eu quero completar com essa porção aqui. Do capítulo 5 do Evangelho, de Romanos. Capítulo 5, eu costumo chamar que esse capítulo 5 é o capítulo muito mais. Mas eu vou pegar só um muito mais aqui. Ele diz aqui, capítulo 5, verso 8.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais. Agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Lembra? 1:18. A ira de Deus, salvos por sua ira, da sua ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ele está vivo. E pela vida dele, somos salvos a cada dia. Jesus disse para os seus discípulos, lá em João 14, de que dentro de um pouco o mundo não veria eles mais, mas que os discípulos continuaram vendo. Porque eu vivo, diz o Senhor, e vós também vivereis. Essa foi a palavra do Senhor. João capítulo 14. Ainda por um pouco, verso 19. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também me vereis. Verso 20 do capítulo 14 do Evangelho de João. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aí entra esse lindo capítulo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morada. Queridos irmãos, que aquilo que eu não pude transmitir para os irmãos, o Senhor possa falar ao seu coração. E que, pela graça do Senhor, você possa guardar com preciosidade. Você foi justificado. Deus te vê como você nunca tivesse cometido pecado. Salvo, plenamente salvo. Para que naquele dia, por bondade dele, você possa olhar e dizer: Senhor, aqui estou. Tudo por tua graça. Ao Senhor a nossa gratidão. Amém. Seja ele louvado. Amém.